Declaro aberta mais uma sessão da Confraria do Brito. Orlando Brito, um dos maiores fotógrafos que esse país já teve e que empresta o seu nome a essa confraria. Nosso convidado de hoje é o Dr. Gilberto Kassab, presidente do PSD, secretário do governo de São Paulo, todo poderoso secretário do governo de São Paulo. O PSD que é um dos partidos que mais cresce, se não o que mais cresce nesse país nesse momento. Estão aqui para entrevistá-lo os colegas Bosco Rebelo, Wanda Célia, Ricardo Jarrão, Lúcio Neves e José Casado. Está na hora do Bolsonaro voltar ou não? O que é que o senhor acha? O Bolsonaro errou, né? Desde o dia que ele perdeu a eleição. Porque ele teve uma votação muito expressiva. E a votação expressiva conferia a ele um poder muito grande de ser um líder forte da oposição. Ele abriu mão disso, né? Quando ele se recolheu, ele abriu mão de liderar a oposição e dispersou, vão surgir outros líderes, como estão surgindo, né? Eduardo Leite está se posicionando, o próprio MDB, por mais que a Simone esteja dentro do governo também, ele sonha em lançá-la candidata a presidente e vão surgir outros. Como ele tem errado bastante, eu não tenho visto movimentos assim para ele voltar, não. Não acredito que ele volte. Ele mesmo disse numa declaração, se eu não me engano, ontem, que volta no final de março, né? Todo dia se fala de uma data. Como é final de março, como ele muda muito, né? Até final de março ele vai mudar muitas vezes. Mas se ele não voltar, ele vai para onde? Se ele não voltar? Não, mas ele tem que voltar. Ele vai ter um visto de turista, não sei se já conseguiu. Ele vai ter que voltar. Uma hora ele vai voltar, mas... uma hora ele vai voltar. Ele vai ter uma estrutura partidária muito forte, né? Não sei se vocês fizeram essa avaliação. Ainda não, eu estava começando. Então, para você... O PL deve ter hoje, eu estou... É um chute, mas com uns 4 milhões por mês de fundo partidário. Quanto? Deve ter hoje, em 2022. 20? Uns 4 milhões. 4 milhões e meio. 4 milhões. É em torno disso, vai de 3.800 a 4.200. Isso aí não é relevante, você tem 27 estados, coloca para os diretórios, 100 mil para um, 200 para outro, nacional, é bem razoável, não há... Fora os pequenos partidos, que fazem lambança com o fundo partidário. Os grandes partidos não fazem, tem um acompanhamento muito rigoroso, os líderes são responsáveis, mas o PL, ele vai passar de, vamos dizer que 4 milhões para aproximadamente 18 por mês. Uau. Mesmo que seja investido aí num projeto Bolsonaro 5 milhões por mês, 13 ainda é muito, né? Para sobrar, para quem tinha 4. Agora imagina se for 5 milhões. Vão ter uma sede, um escritório político para ele, um investimento em rede social forte, contratação de bons assessores, bem remunerados, vão ter condições de custear voo de avião fretado, vai. E ainda, tudo isso que a gente falou deve estar nos 2,5, né? Eu estou falando se gastar 5. Então eu acho que ele errou quando ele não mergulhou na derrota. E derrota faz parte, né? Ele talvez não estava preparado nem política nem emocionalmente para a derrota. Isso que eu vejo. E se amadurecer, ele vai passar por um processo de transformação. Aí vai voltar e vai tentar liderar. Mas você consegue ver o Bolsonaro, que não sei se tem uma disciplina para isso, a minha impressão é que não. Mas consegue ver ele, um cara viajando pelos estados, fazendo palestras, conferências, ou só pequenos encontros, ou apenas encontros. Quer dizer, ele é um doutrinador? Não me parece ser, né? Mas vamos aqui ser aí bem isento, né? O Lula teve uma vitória muito importante. Se elegeu pela terceira vez presidente da República,
50% dos votos, um pouco mais. Mas o Bolsonaro também teve uma votação expressiva. Então, acho que a presença dele, veja lá as imagens que eu tenho visto lá em Miami, quando ele sai na rua, já junta gente. Isso tudo em rede social é matéria boa, né? Porque cria. Então, eu acredito que ele não soube aproveitar o momento até agora. E o Lula, muito experiente, muito inteligente, está se organizando, está montando a base. Estou vendo nos jornais hoje chamando o PP, chamando o republicano, né? O tempo trabalha a favor do Lula. O tempo trabalha a favor. E o Lula, acredito que ele queira ser candidato à reeleição. Sinceramente, eu acredito que ele queira ser. Ele até já admitiu, né? Recentemente. Ele sabe que ele precisa fazer um bom governo, ele sabe que ele precisa apresentar bons programas. E o tempo para organizar o governo, enquanto não tem oposição, ajuda muito ele, né? Ele está sem oposição. Então, quando o Bolsonaro acordar, não vai ter a mesma situação, né? Então, você acha que quanto mais ele demorar a voltar, pior para ele? Eu acho que ele já perdeu muito e o tempo trabalha contra ele. Então vamos melhorar a pergunta. Você acha que ele volta, ele tem condicionamento de ser líder da oposição? Ou esse caminho já está mais... Não, ele será o líder dessa oposição que tem identidade com ele. Que eu acho que deve ter aí uns 15% do eleitorado. Porque o voto do Bolsonaro, como o voto do Lula, teve uma componente muito forte da rejeição ao outro. Sim. Então, eu acho que ele, quando voltar, ele volta para liderar esses... vamos dizer que seja 15%, porque o resto vai ser o anti-Lula. Mas e o que é expressivo. Mas ele lidera, eu digo assim, dentro do parlamento, ele vai liderar o PL, por exemplo? Não, essa força dele lá dentro já perdeu muito. Eu acho que ele vai liderar 30 parlamentares. Você está dizendo, pelo que eu entendi, que ele saiu do patamar de 58 milhões de votos para algo próximo de 20% dos eleitores apenas, que ele perdeu em 45 dias. Tudo. Não, ele não perdeu, nem ele nem o Lula. Quando nós chegamos numa situação que era Lula ou Bolsonaro, e ambos tinham uma rejeição muito grande, quem rejeita brutalmente o Lula só tinha a opção Bolsonaro. E vice-versa. Isso continua, nós não temos eleição. Uhum. Se nós chegarmos numa eleição de 2026 e tiver novamente apenas ambos, vai fazer a mesma coisa. O antipetista ele vota em qualquer coisa menos no Lula. E o antibolsonarista também. Uhum. Né? Então, esses votos nem o Lula tinha 50% e nem o Bolsonaro, isso que eu disse. No momento que não tem eleição, ele lidera que eles são radicais, né? Ele é um direita radical. Eu não acredito, mas é intuição, eu não vi nenhuma pesquisa, mas meu sentimento que seja em torno de 15% dos eleitores, e em termos de deputados, uns 30, 40 deputados. Eu não vejo o PL que tem 99 deputados, eu não vejo mais que 30, que esteja assim fechado, se ele tiver uma posição radical, rancorosa, eu não vejo. Não vejo ninguém no PP, não vejo nem no Republicano. O Republicano votou a favor da emenda do Lula. Né? O PT votou a favor do candidato do Republicano no TCU. A gente tem pouca experiência, né? Alguma conversa tem, né? Não é possível. Você acha que essa polarização, vamos chamar assim, esse dualismo Lula, Bolsonaro, isso se prolonga no tempo? Não, acho que não. Por quê? Eu acho que não, porque os partidos estão caminhando para ter mais qualidade. Por quê? Porque nós estamos tendo uma redução do número de partidos. Nós tínhamos, até pouco tempo atrás, você lembra disso, quase 40 partidos. Quando veio a cláusula de desempenho e mais a proibição da coligação proporcional, está despencando o número de partidos. Aonde tem 40 partidos, não tem nenhum. 40 partidos, não tem 40 ideologias em nenhum lugar do mundo. Nós estamos caminhando para rapidamente chegar em 10 partidos. E possivelmente aí num prazo um pouquinho além, mas não muito longe também, para uns 6, 7 partidos. Aí sim, cada partido vai ter uma ideologia. Nós temos 6, 7 ideologias, né? É o famoso centro, centro-direita, centro-esquerda, esquerda, direita, é no mundo inteiro assim. Então, Mas as ideologias não cabem todas em 40 partidos. Não cabe. O partido que
que tiver uma posição muito vinculada a uma ideologia, fechando questão, ele fica sozinho. Quer dizer, você acha que esse extremismo que veio das eleições no parlamento, ele tende a ser isolado, né? Já foi, a vitória do Rodrigo e do Arthur Lira mostrou isso. Já eles são presidentes das casas, não são extremistas, os dois são de centro. Quando você fala de 6, 7 partidos, você já está fazendo essa conta com base, digamos, na eleição de daqui a 4 anos, ou a gente pode já chegar na municipal mais ou menos com essa conta de 6 ou 7 partidos? Falo daqui 10 anos. 10 anos. É. O que você tem hoje no partido? Fala de uma maneira respeitosa em relação a todos os partidos, senão parece que a gente está trabalhando contra algum. Mas você tem a direita hoje, o PL, né? E o Republicano e o PP. Os partidos que aceitaram se apresentar como direita, então são de direita. O PP aceitou, o Ciro Nogueira defendeu, o Republicano da mesma coisa. Então você tem na direita o PL, o PP e o Republicanos. Na esquerda você tem a Federação do PT, que é um partido, né? Tem o PSB, tem o PDT e tem o PSOL. Então, eu acho que esses 7 partidos estão bem estruturados. No centro, o que eu vejo? Eu vejo União Brasil, que é forte, grande, ainda não tem uma cara, mas é centro. Você tem o PSDB, o MDB e o PSD. Então, você 4, 4, 8, 3, 11. Eu acho que os outros já estão num patamar inferior. De uma maneira, não quero menosprezar nenhum, mas estão num patamar. Então, nós temos hoje, com coluna vertebral bem fortalecida, esses 11. Daqui 10 anos, eu acho que nós vamos ter coluna vertebral uns 6, 7 no máximo. Deixa eu lhe fazer uma provocação aqui. Onde é que o governo Lula está errando na sua avaliação? É muito cedo, né, para falar. Você teve o episódio de 8 de janeiro. Nós tivemos 2 semanas no Brasil que só se falou em 8 de janeiro, dentro e fora do governo. Então, nós estamos começando agora. Eu acho que qualquer crítica profunda, ela é até inadequada, porque eu mesmo estou dizendo, eu não sei qual é a do Lula com essas manifestações. Se é um jogo combinado, se ele quer fritar alguém, se ele efetivamente quer fazer uma provocação ao Haddad para ver que lado do Brasil ele tem que prestigiar. É muito cedo, nós temos hoje, eu vou chutar, nós temos 10 dias de governo praticamente. Na prática é isso. Mais um carnaval, né? Sempre foi assim, depois do carnaval, agora vai ser um pouquinho além. Né? A Acho vida que real dele nos começa... 100 dias, acho que no início de abril, aí a gente já pode, com muita firmeza, fazer já uma avaliação preliminar. Ele está acertando onde? Sim. Ele acertou bastante na composição política do governo, nos principais ministérios, seja Indústria e Comércio Geraldo, acho que na Justiça o Flávio Dino, na Casa Civil o Rui Costa, na própria Economia o Fernando Haddad. Acho que os principais ministérios, ele teve uma preocupação muito grande de identificar perfis que lhe dessem o máximo possível de segurança. Eu não vejo o Haddad errando, quem está errando é o Lula. Não vejo o Geraldo errando naquele ministério, não vejo o Rui Costa errando, o Flávio Dino errando. Pela sua exposição, o PSD, o seu partido, que é um sucesso, o senhor pegou do nada e criou um partido. Quando eu digo do nada, quer dizer, não era um partido que o senhor tem herdado, o senhor soube construí-lo. Mas eu me lembro que no início o senhor dizia, olha, o PSD, ou pelo menos é uma frase famosa que ele atribui, o PSD nem é de direita, nem de esquerda, nem de centro. Agora o senhor colocou ele no centro. Isso é uma evolução ou ele sempre... Essa frase foi uma entrevista à Rádio Estadão, no momento que o partido não estava nem registrado ainda, mas com grande chance de sair. E o que eu disse, né, num contexto maior,
é que era difícil naquele momento que líderes importantes estavam vindo, eu fazer uma afirmação sem compartilhar com os outros, porque tinha gente vindo que queria que fosse centro-esquerda, outros que queriam que fosse centro-direita, não é? E que na hora certa ia ter uma definição. E com o tempo essa definição foi se consolidando como um partido de centro. E ele é visto hoje, dentro da política e fora da política, como um partido de centro. E é de centro. Nessa eleição recente, o crescimento dele foi de quanto, mais ou menos, para a gente ter uma ideia? Nós temos tido, em todas as eleições, um crescimento acima de 20%. Todas as eleições, desde que o partido foi fundado. É algo assim muito expressivo, não é? Vamos aqui registrar um momento atual. Nós temos 42 deputados federais, o que nos coloca como a quinta bancada de deputados federais, mas muito próxima da terceira e da quarta. Nós temos no Senado 16 federais, e aqui uma peculiaridade: dos 16, 6 são mulheres, que nos colocam a primeira bancada. No Senado. 16 senadores, 6 senadoras. Nós somos a segunda bancada em número de prefeitos no Brasil, a segunda em número de vereadores. Mas nós crescendo e os outros caindo. Então, eu tenho bastante confiança de que o ano que vem a gente vai continuar tendo esse crescimento. Estou sentindo já. São adesões espontâneas que nos procuram, tudo quanto é, de todos os cantos do Brasil, né? Os dirigentes, os parlamentares comentam conosco a procura. Então, acho que é um partido de centro que está crescendo e vai continuar crescendo por um tempo. Existe esse espaço, é o espaço que foi do MDB, que está tendo dificuldade de se renovar, ainda é um grande partido, mas tem dificuldade de se renovar. Ocupando o espaço do PSDB, que também é um grande partido, mas está tendo dificuldades. Não é? Grande é a generosidade sua, já foi grande. Então foi um grande, mas ainda é grande. Tem governador do Rio Grande do Sul, Pernambuco, Mato Grosso do Sul. Não é como era antes era gigante. É um grande partido, como o MDB é um grande partido. Mas eu vejo o PSD crescendo e os dois caindo. Não é? O PSD vai para a disputa presidencial? Wanda, você nunca pode abrir mão de ter candidato próprio, para prefeito, para governador, para presidente. Um partido que abre mão de ter candidatura, pode não ter. É um partido que não tem sentido nenhum, né? Então é evidente que a gente vai tentar ter candidatura própria, lógico. O senhor agora está lá em São Paulo com o Tarcísio. Certo. Né? Tarcísio, assim, para o público com pouca memória política, que não é pequeno, ele ficou estigmatizado assim como um bolsonarista. Mas ele já trabalhou em outros governos e tal. Como é que, aí é a pergunta dupla, como é que o senhor convive com esses dois planos, do Tarcísio de São Paulo e do PT aqui no governo federal? E qual é a possibilidade desse perfil de que nós estamos falando aqui, futuro, que ele venha a ser o Tarcísio? Bom, primeiro, quero registrar que eu sou suspeito, que eu sempre apontei os vários erros do governo Bolsonaro. E ele teve alguns acertos. A própria ministra Tereza foi uma boa ministra. O Rogério Marinho foi um bom ministro. O Tarcísio foi um bom ministro. E eu reconheço, ele acertou quando escolheu o Tarcísio candidato a governador de São Paulo. Eu sou suspeito quando ele lançou o Tarcísio, eu vendo como estava São Paulo, eu conheço bem São Paulo, meu estado, eu já fui tudo lá, vereador, deputado estadual, deputado federal, prefeito. Eu estava sentindo que a gente estava correndo o risco de ter uma degradação da política paulista. Quando surgiu o Tarcísio, e ele é uma pessoa, primeiro, politicamente moderada, só um moderado para ser elogiado e reconhecido pela Dilma, pelo Temer, pelo Bolsonaro. Depois ele é muito bem preparado. Ele é bem preparado, isso é reconhecido por todos. Boa formação moral. Quando ele saiu candidato, eu não tive dúvida, eu falei, ele vai ganhar. Porque o paulista gosta de pessoas realizadoras, o paulista, ele
analisa com profundidade os candidatos majoritários e comparando ele com os outros candidatos, era assim, era um banho, não é? E foi um banho mesmo, vocês sabem, em pouco tempo ele tomou conta de São Paulo, hoje ele praticamente não tem oposição no Estado, é uma pessoa que não tem o que falar dele, ele não erra. Pelo menos até agora não errou, não é? Então o Tarcísio, eu não coloco ele nesse ano 2026 não. Ele vai ficar, tudo leva a crer, os 8 anos, porque ele vai fazer um bom governo, tem tudo para se reeleger. E depois de 8 anos, eu acho que como qualquer governador de São Paulo, depois de 8 anos de uma boa gestão, será uma forte alternativa para presidente, depende dos adversários. Mas só depois de 8 anos? Ah, sim. Pela idade, por tudo, pelas circunstâncias. Não tem sentido arriscar uma reeleição que eu tenho certeza, não será fácil, que nada é fácil, mas será bastante confortável para entrar numa campanha presidencial, uma pessoa com 50 anos de idade. O que seria uma reforma administrativa? Explica um pouco, porque as pessoas não sabem. É trazer eficiência, Mas o que melhorar é a isso, qualidade do concretamente? serviço público de saúde, melhorar a qualidade da educação pública. E como é que se Melhorar. faz isso? Como é que se Bom, desenvolve uma reforma administrativa? primeiro você proporcionando melhores condições de trabalho, melhores equipamentos, melhores salários nesses casos, não é? Por isso os concursos vão ser mais bem frequentados. Do jeito que as coisas vão indo, daqui a pouco você tem o crime organizado disputando vagas para policial, para Ministério Público, que uma pessoa com uma boa formação, ele não vai entrar no serviço público para ganhar 10 vezes menos, para ficar a vida inteira. Te parece que essa discussão sobre serviço público, que no final é sobre governança, a gente está meio analógica, essa conversa nossa está meio analógica. A gente tem o mundo, está na pauta, na agenda do mundo, a economia solidária, inclusiva, verde, 8 mil quilômetros de costa brasileira, economia azul, não se fala nisso. O seu partido tem proposta para isso? Quais são? A nossa proposta é, para essa legislatura, focar na reforma tributária e na reforma administrativa. A reforma administrativa visando justamente aumentar a eficiência do Estado. Aumentar a eficiência é até e também pagar melhor, reduzir gastos, cortar cargos, que a gente sabe que não precisam existir. Agora, num governo PT, infelizmente, talvez essa seja a grande vulnerabilidade do PT, a reforma administrativa tem muita dificuldade de prosperar, não é? Porque a reforma administrativa é diminuir o poder do Estado. Nós defendemos a diminuição radical do tamanho do Estado, poder do Estado. E o PT tem dificuldade de tratar desse tema. Nós vamos ter... É possível ela avançar com o PT em oposição ou ela avança apesar dele? Eu acho que nós temos que fazer todo o esforço para avançar, mas nós vamos ter muitos obstáculos pela frente. Como eu sou um otimista, até porque na vida pública, se você não é otimista, você não vai perseguir, não vai trabalhar, você pega e larga. Eu sou otimista, eu acredito em tudo aquilo que eu acho que vai melhorar o país. Então eu acredito que ela vai existir, vou trabalhar para que ela exista. Mas não é tão difícil assim avançar com duas reformas tão grandes como a tributária e a Pode até vir a tributária antes, é melhor do que nada. Mas o certo seria a administrativa antes, você definir o custo do Estado. Sabendo o custo do Estado, você sabe o que você precisa arrecadar. Não é? É um pouco incoerente fazer a tributária antes, mas é melhor que nada. É melhor porque ela, qualquer que seja a reforma tributária, ela traz avanços, ela desburocratiza. Espero que ela acabe com a guerra fiscal. Não é? Ela ajusta alguns tributos que possam estar hoje inadequados. Então, paciência. Agora, o ideal seria com a administrativa. O senhor tem 3 grandes prioridades, ministro, para esse ano, no Congresso. Quais os projetos que o senhor considera prioritários para o país? São 2 mesmo, administrativa e tributária. São esses 2. Eu acho que ter um terceiro enfraquece esses 2. A tributária sai logo, o senhor acha, ou vai demorar? Ela está madura, né? Agora, eu tenho receio desse desencontro aí do Lula com a Haddad, né? Que possa também trazer alguma dificuldade na tramitação do tributário. O Lula capitulou um pouco dessa semana, né? Principalmente
nas manifestações dele ontem, anteontem, em relação ao Banco Central. Ele já foi para o lado da ironia, já foi bem menos agressivo. Também é compreensível, ele não tem o direito de pedir para ele ficar calado. Mas eu acho que no início ele exagerou um pouco na contundência. Perfeito. Mas Agora, o senhor concorda com o mérito da causa dele, dos juros? Ninguém gosta de juros altos, né? Ninguém gosta. Portanto, eu acho que ele tem todo o direito de se manifestar, de pedir, de apontar equívocos que ele acha. Ele é o presidente da República. Foi muito mais uma questão de forma. mas você que tem uma experiência no executivo e também na liderança de um partido, fez uma observação no capítulo da reforma administrativa e usou a expressão radical. Precisa uma reforma radical. Eu lhe pergunto, o que seria uma reforma radical na estrutura de governo do Brasil? Olha, eu vou falar, a última reforma radical quem fez foi o Mário Covas, Como foi? quando ele implantou as OS no Brasil. As OS são revolucionárias. O senhor podia traduzir para o nosso... Sim, para explicar a melhor. organização, a OS é um instrumento que o Estado tem, o governo municipal, o estadual, o federal, de fazer contratações de serviços através de organizações sociais e não diretamente com licitação. Traz agilidade para a contratação, traz condições de oferecer melhor remuneração. Durante Mas muito... também teve muito problema também. Não teve muitos problemas. Ela foi questionada no judiciário pelas corporações de servidores públicos que não queriam. É natural. E acabou a decisão do Supremo em um questionamento da prefeitura quando eu era prefeito. Eu tive muita insegurança no início, fomos ao Supremo e acabamos tendo uma definição do Supremo que matou de vez essa questão. Hoje o Brasil não sobreviveria sem as organizações sociais. Nenhum Estado, nenhuma grande cidade conseguiria sobreviver sem a agilidade, o apoio das organizações sociais. Concordo com algumas críticas que pedem que endureça um pouco a fiscalização, não no sentido moral, na transparência, na agilização dos procedimentos, na uniformização dos valores no país inteiro, mas tudo isso aí são avanços, são aperfeiçoamentos. Eu, quando fui prefeito, por exemplo, depois da decisão do Supremo, através das organizações sociais, nós pusemos para dirigir a saúde de São Paulo, e quem nos acompanha de São Paulo sabe que é isso que acontece, porque são milhões de pessoas na cidade de São Paulo que são atendidas pelo Einstein, pelo Sírio, pela Santa Casa, pelas Irmãs Marcelina, pelo Santa Catarina, pela Universidade de São Paulo. Então, que é algo notável, eu diria que 40% do SUS da cidade de São Paulo são atendidos por essas instituições, que são as melhores do mundo. Isso só foi possível graças a essas instituições formarem as suas organizações sociais, sem finalidade lucrativa, nenhuma delas tem, e prestar um serviço que existe até hoje, né? Então, essa eu entendo que foi a grande reforma administrativa nos últimos 30 anos do Brasil, e foi implantada com coragem pelo Mário Covas. Mas a partir daí, o que teríamos na sua proposta, na sua visão? A partir daí, Quão radical será essa? aquilo que continua sendo estatal, continua sendo público e essencial, como são os serviços de saúde, de educação, de segurança, você precisa melhorar o padrão dos servidores. Isso só vai melhorar o padrão também melhorando os salários, né? Melhorando e investindo em equipamentos adequados, dotando, enfim, o poder público de condições de prestar um bom serviço. Me diga uma coisa, bom, temos os três poderes aí da República, e claro, todos eles têm problemas. Mas no momento você identifica mais problemas onde e por quê? Tudo é uma questão de aperfeiçoamento. O judiciário brasileiro funciona bem. Tem problemas? Lógico que tem. O legislativo da mesma maneira. O executivo, quando tem problemas, é muito mais fácil corrigir, porque você tem eleições e é mais fácil mudar. O legislador, seja o que não vai bem, seja o que vai mal, ele tem instrumentos que, às vezes, mesmo prestando um bom serviço, ele fica exercendo vários mandatos. Então eu vejo hoje a importância que tem para o Brasil
o eleitor continuar prestigiando as mulheres, para que aumente a presença das mulheres. Hoje nós temos quase 20% das mulheres na Câmara dos Deputados, o que é algo bastante expressivo. Há pouco tempo atrás a gente tinha 20 e poucas mulheres, hoje já temos quase 100. Nós temos que prestigiar a renovação no Legislativo. Quando eu falo Câmara dos Deputados, mas serve para o Senado, serve para as câmaras municipais, para as Assembleias Legislativas, mas geralmente o processo acompanha. Ele é mais ou menos semelhante. O que acontece no Congresso acontece nos outros legislativos. No Judiciário já é mais difícil, lógico, porque são concursados, não é? Mas eu diria que, na média, o Judiciário brasileiro funciona bem, a Justiça Eleitoral funciona bem. Eu não estou entre aqueles que demonizam o Poder Judiciário. Eu tenho, seja o Ministério Público, seja o Poder Judiciário, como instituições que são aprovadas, segundo a minha visão. Tem projetos, perdão, moço. O STF foi muito criticado aí, nesse período todo do governo Bolsonaro. Às vezes acusado de ativista, etc. Como é que o senhor viu essa atuação do STF nesse período? Bolsonaro, o STF, nesse período, eu daria como critério de avaliação a aprovação. Eu acho que foi aprovado, passou por momentos difíceis, questionamentos importantes da nossa democracia, que requereu de parte do Supremo e do Judiciário uma manifestação firme. E não foi fácil, não é? Porque o país estava muito dividido, um clima muito ruim dentro da sociedade, muitas adversidades. Eu entendo que o Bolsonaro, o Supremo agiu corretamente na maior parte dos casos. Agora, tem projetos do Congresso, eu acho que, se eu não me engano, no Senado com certeza, na Câmara eu não sei, para tentar mexer com o Judiciário em alguns pontos. Por exemplo, um deles seria estabelecer um mandato, não seria mais o critério de você, como ministro, poder se aposentar apenas quando completasse 75 anos, como é hoje. Mas diminuir, quer dizer, estabelecer um mandato, e há outras mudanças propostas. O senhor acha que é a hora, tem cabimento essa discussão, não seria o melhor momento, ou não se deveria mexer nisso? Eu sou contra o mandato para qualquer membro do Judiciário, porque com o mandato você pode proporcionar àquele que tem o mandato a possibilidade de ter uma carreira, uma participação midiática ao longo do mandato, já pensando em disputar cargos ou já pensando em prestar serviços junto à Justiça como advogado, né? Eu defendo mudanças, mas a mudança que eu defendo é a idade mínima. Que, vamos citar aqui o Supremo, mas para todas as outras instâncias. Eu não acho errado você pensar numa idade mínima de 55 ou 60 anos, para que as pessoas ingressem no Supremo e possam sair com 75. E digo mais, se quiserem sair antes ou aos 75, defendo uma quarentena para que integrem bancas de advogado ou que disputem cargos. Eu acho que daí você vai ter uma pessoa querendo ser ministro supremo para ser ministro supremo, não pensando em mais tarde disputar cargos ou por conta da quarentena, ou pensando em mais tarde usando o prestígio acumulado ao longo, ou o conhecimento das pessoas acumulado ao longo do mandato, servir para integrar juntas de advogado, ganhar dinheiro. Não quero demonizar a pessoa ganhar dinheiro, mas acho que a pessoa que quer ser ministro supremo tem que saber que ela vai passar por regras bastante rigorosas. Na verdade, isso encurta a vitaliciedade da idade mínima. Isso. Acho que é um mandato de 15 anos. É razoável, né? Você entrar com 60 anos, ou até 55, ficar lá 15 ou 20 anos, já é um bom mandato, né? E a pessoa chega mais madura, ela não vai ter aquela questão do mandato, né? E já sabendo o que vai fazer quando sair. Ela está entrando lá para finalizar a carreira, né? São bons mandatos de senadores, né, mais ou menos? Sim, tá bom demais, né? Estou num ponto que eu acho interessante explorar um pouco. O Judiciário, a gente foi protagonista de uma reforma, o deflagrador de uma reforma no sistema político brasileiro, praticamente imperceptível, mas de grande efeito. Seu partido
segundo você, tem 6 mulheres no Senado, correto? Uma bancada de 16. É isso mesmo? Fiz 16, 6 são mulheres, não é isso? 6 são mulheres. Essa diversidade na política é um fato muito novo. E ela foi induzida por ações do Judiciário, iniciativas do Judiciário. Eu queria saber primeiro, como dirigente partidário, você percebeu algum efeito positivo dentro do partido pela presença cada vez maior das mulheres? E em segundo aspecto, a diversidade de gênero é relevante ou não é na vida política e por quê? É muito relevante, não é? Torna a estrutura mais representativa. Não é? O Brasil é composto de 50% de mulheres. E como é que pode você... E olha que hoje já cresceu muito, ter apenas 18% de mulheres na Câmara dos Deputados. É desigual, né? Então não é representativo. Agora, as mulheres estão acreditando mais, porque elas sabem que quando se apresentam, o partido precisa delas, porque tem que preencher 30% de cota para mulheres. Elas sabem que quando se apresentam vão ter recursos, porque parte do recurso vai para mulheres. Tudo isso está incentivando, estimulando a presença delas. Elas estão acreditando mais. Isso está trazendo elas. Essa cota ainda não é defasada, ou seja, não está aquém da necessidade, porque ela representa a maioria do eleitorado, tem 30%. Não, eu acho que está razoável. Eu acho até que com o tempo, daqui 20, 30 anos, vai desaparecer. Porque senão você fica com 2 Brasis, né? Também isso não pode. O Brasil das mulheres e o Brasil dos homens. Não é por aí. Isso é apenas um processo indutor. Não é? A gente tem que tomar muito cuidado também para daqui a pouco não criar 2 Brasis, né? 2 legislativos das mulheres e dos homens. Eu acho que nós estamos vivendo uma transição, né, de indução. E no futuro, o que vários países do mundo fazem, que tem ainda essa legislação, mas eles já se planejam para gradualmente ir diminuindo para que culturalmente isso já deixa enraizado e não precisa mais desses mecanismos que são artificiais, mais necessários no momento. Há 30 e poucos anos, a primeira senadora era Eunice Liquides. Isso tem um pouco mais de 30 anos. O senhor fala que tem 16% de mulheres, no Congresso Nacional há pouco mais de 20 anos tinha 3% de mulheres. É uma evolução natural mesmo. E a juventude do seu partido, a juventude da social-democracia, quem é ela? Que perfil que é? Eduardo Paes, que também juventude não é 18, 20 anos, né? São mais novos. Eduardo Paes, Ratinho Júnior, Pedro Paulo, Antônio Brito, não é? Brito da Bahia. Brito da Bahia. É. Então, Otto Alencar Filho, Marco Bertagnoli, nós temos bons quadros jovens. Vocês têm um programa para atração de jovens para a política? Como é que é isso? Como é que isso acontece na vida real? É um processo de seleção. É um processo de saber prestigiar o jovem, dar protagonismo, dar tribuna, não é? Vamos pegar o caso da semana. Hoje há um questionamento grande de parte da sociedade, sem querer entrar no mérito, da decisão do Supremo que retroage o pagamento de tributos em função de uma mudança na posição do Supremo. Que é algo assim estranho, né, para quem está de fora como eu. Nesse momento da vida da empresa, o Supremo definiu que ela não precisava pagar tributo. E ela ficou esse tempo todo sem pagar. Agora o Supremo resolve que precisa pagar. Tem que pagar retroativamente isso aqui. Então, um dos grandes quadros que a gente tem é o deputado Pedro Paulo, do Rio de Janeiro, que estuda o tema tributário há muito tempo. Foi secretário da Fazenda, Eduardo Paes. Então, coube a ele apresentar um projeto que está defendendo com brilhantismo o debate, né? Está indo ao Supremo, vai fazer audiência pública, participando de várias entrevistas, se posicionando muito bem. É um jovem, é uma renovação, né? Então, é você dar oportunidade para os jovens. É interessante. O MDB, volto a dizer, é um grande partido, mas foi o maior partido do Brasil durante muito tempo. Ele tem tido dificuldade, por exemplo, de prestigiar os jovens. Eu vejo isso, né? O PT tem tido dificuldade de não se renova, né? Se renovar. A gente está vendo aí, depois, no terceiro mandato do Lula não está tendo essa renovação. Não estou aqui dizendo que o PSD é melhor que os outros, não. Mas a gente foca essa questão para tentar prestigiar o jovem, não é sair catando o jovem, porque os jovens aparecem.
você tem que saber usar o poder discricionário do dirigente para saber prestigiar as pessoas certas, não é? Como é que você está resgatando, jovens ou não, mas essa legião enorme de brasileiros que sucumbiram a um populismo radical de direita e que não são exatamente nazistas ou fascistas? Você certamente tem uma porta aberta para o seu partido para esse tipo de eleitor, de gente. Tem? Eleitor de gente que... Dessas pessoas que não são esses radicais, mas que também não são de esquerda. A direita democrática. A turma que acabou entrando no estômago. Você tem uma porta aberta para esse O tipo? PSD é um partido centro. Pois é, se você Você pudesse... num processo partidário é difícil a convivência. No processo eleitoral é mais fácil, porque no processo eleitoral é uma questão de comparação, não é? Vamos por aqui porque aqui é pior. Mas num processo partidário, de construção de um projeto partidário, não, acho que não tem sentido. E essa legião vai A ficar nossa- órfã? Esses brasileiros que entraram na política de alguma forma, seja na porrada, mas entraram na política. Eu acho que estão vindo para o centro, né? Eu acho que ao longo do caminho, ou eles vêm para o centro ou vão para a direita. Mas você tem alguma forma de atrair esse povo? Tem alguma... É um processo de seleção natural. Eu vou dar o meu exemplo. Eu, em um determinado momento da minha vida, muito jovem, eu fui prestigiado aqui em Brasília, porque me deu oportunidades, senão eu não conseguiria adquirir experiência, por Jorge Bornhausen. Eu devo a ele a minha presença aqui em Brasília, a minha articulação, a minha visibilidade, as oportunidades que eu tive me possibilitaram avançar. E em São Paulo, o Guilherme Afife Domingos. Eu, muito jovem, sempre tive da parte dos dois as oportunidades. No meio da minha carreira, a grande oportunidade que me deu foi o da Serra. Todos sabem, ele disputou a prefeitura, sabendo que ia largar a prefeitura para ser presidente, ele queria ser presidente da República. E o vice dele seria alguém que assumiria a prefeitura. Ele me deu a oportunidade, ele me convidou para ser vice, eu fui seu vice, ele sabendo que ia passar o bastão da prefeitura para mim. Então, eu jovem, né? Pouco mais de 40 anos de idade, me deu uma grande oportunidade. Então, é uma questão de você saber selecionar na política o jovem, porque você enxerga nele oportunidades. É evidente que você não acerta sempre. As grandes oportunidades que eu tive como jovem, eu devo a essas três pessoas. Ao Bornhausen, ao Afife e ao Serra. Eu me lembro dos jovens do Bornhausen, que você fazia parte, ao lado do Rodrigo Maia. Isso. O próprio Eduardo Paes. Mas ainda Mas um pouquinho mais novo, mas estava junto. O que desse time todo sobraram? Você e o Eduardo Paes? O Rodrigo aposentou-se, o Luiz Eduardo faleceu. Eu acho que sim. Mas ainda sou do tempo que os partidos tinham chamado MDB jovem, não sei que jovem, né? A facção jovem. Geralmente chegava lá, fazia muito mais barulho do que os mais velhos. E era ali que você começava a pescar os que tinham aparentemente mais vocação para a política. Isso não tem mais, não é? Tem. No PSD tem. O PSD tem. PSD, todos os partidos têm, todos os partidos Tem a sua ala jovem. Tem a sua ala jovem. Então quando o senhor diz que Chega o PSD, por exemplo, você tem lá um jovem parlamentar que tem 25 anos hoje, segundo mandato, que foi o deputado estadual mais votado do Piauí. Tem um deputado estadual também, 20 e poucos anos, se elegeu, agora pela primeira vez, o deputado estadual Sergipe. Você tem em São Paulo, saído da Politécnica, que é a minha escola, um jovem que preside a juventude do partido, foi presidente do Grêmio Politécnico, que hoje é meu assistente na Secretaria de Governo, ajudando na assessoria parlamentar. Então, é dar oportunidades. é mais difícil a convivência com essa ala na época, vamos dizer, na vida partidária do que na vida eleitoral? Não, ele perguntou em relação a abrir espaço para a direita no Partido de Centro. Isso. O que eu disse é que na atividade partidária, isso não é comum. A pessoa que é de direita, ela, ao longo em processo que não é eleitoral, ela procura um nicho de direita, ela é de direita, não procura um nicho de centro. Quando você chega numa campanha eleitoral, ela vê, não tem um candidato que ela acredita na direita, ela prefere ir para o centro do que para a esquerda. Não é? Como aconteceu agora com o Tarcísio. Por que o Tarcísio ganhou a eleição em São Paulo? As pessoas não estavam satisfeitas com a gestão do Dória e do Rodrigo, mas a opção era a Haddad de esquerda. Então, vamos com parte delas, né?
que não são de esquerda, não eram de esquerda, não são de esquerda, foram com o Tarcísio. Mas dentro do PT, pelo menos até um dia desse, o Haddad era considerado o mais tucano de todos, né? Até o Lula brincava muito com isso. Ou brincava, ou falava sério, que ele era muito tucano. Como, se a gente for voltar um pouco atrás, o Palocci, que no começo do governo Lula, em 2002, se mostrou um ministro da Fazenda muito atuante e com o bom senso de não querer mexer nas coisas que estavam funcionando bem, herdadas ainda do governo Fernando Henrique. O Palocci também se comportava com um extremo equilíbrio. O senhor acha mesmo que o Haddad pode ser classificado assim como um homem de esquerda? A questão é comparativa. Vamos voltar a São Paulo. E vamos chamar o eleitor de centro, o eleitor que votava no PSDB e hoje vota no PSD. Que é mais ou menos por aí. Se você colocar esse eleitor com a opção do Boulos e do Haddad, ele vai todo para o Haddad. Se você colocar essa opção para o eleitor, o Haddad contra o Tarcísio, ele vai todo para o Tarcísio. Aqui em campanha é comparativo. Ministro, e as fake news? E como combater? Como é que o senhor vê isso? É um processo crescente de aperfeiçoamento. Cada vez mais as punições vão ser mais rápidas, mais exemplares. Cada vez vai ser mais fácil identificar os seus responsáveis, não é? A tecnologia pode tudo. E com o tempo, eu como acredito no mundo melhor, a tendência é desaparecer. Acho que vai ser muito fácil pegar a origem. É uma questão de num curto espaço de tempo nós vamos ter muito mais facilidade de identificar os responsáveis. E aí as pessoas vão tomar cuidado, né? Porque a tecnologia deixa rastro, né? Mais fácil do que bilhetinho, né? Antigamente era o bilhetinho por baixo da porta, ameaça. Agora as fake news eu acho que estão com os seus dias contados. Roteiro de golpe, né? Nessa eleição nós já tivemos muito pouca fake news comparado com a outra. Reduziu muito. Mas Você acha que tem chance de progredir uma CPMI no Congresso? Do golpe? Essa CPMI que está aí? Eu sempre tenho muito cuidado de defender CPI enquanto tem processo de investigação, enquanto tem Polícia Federal, Ministério Público. O papel do Congresso, a CPI é um instrumento do Congresso, mas tem que ser naqueles momentos que realmente você requer urgência, urgentíssima e onde não há eficiência em outras investigações, né? O Congresso. Mas a pergunta é, você acha que avança ali? Eu estou achando que não, mas é mera intuição, não tem informação. O Lula, durante a campanha, e acho que até no discurso dele de posse, o Lula falou muito que vinha para pacificar o país, etc. e tal. O senhor acha que ele está nessa linha de pacificação ou ele ainda continua, vamos dizer, confrontando demais o adversário ou os adversários que derrotou? Eu acho que ele tem todo o direito de confrontar os adversários, só falta ele alisar. Mas talvez se ele moderasse um pouco mais, seria melhor para a sua gestão, não é? Sem deixar de lado as evidências de que são modelos diferentes de governar, pensamentos diferentes, ideologias diferentes. Isso aí ninguém pode calar a boca dele, porque é até um dever as pessoas se manifestarem. Quase 2 anos preso. É difícil você falar, olha, ele devia estar mais calmo. Mas, por outro lado, ele está esquecendo também para fazer bem a sua alma, lembrar dos brasileiros que deram a terceira oportunidade de ser presidente da República, não é? Acho que se ele começar a pensar um pouco nesse lado, ele vai ser mais generoso, vai ficar mais calmo. Eu acho que ele está esquecendo de direcionar um pouco as suas reflexões para o lado do reconhecimento, da gratidão, da generosidade. Isso faz com que prevaleça o rancor, que é ruim para ele, é condição pessoal e de governo. Olhando você traçar esse quadro, eu fico com a impressão de que, na sua avaliação, o Lula está mais rancoroso do que deveria. É isso? Tá mais... Ele ainda está prisioneiro. Não diria que está prisioneiro. Eu diria que ele podia estar mais calmo, mais generoso, mais reconhecido, né? Ia fazer bem para a alma dele
ia estar mais tranquilo, a tranquilidade da alma, acho que melhora o poder de avaliação, né? Nunca é bom pensar com o fígado. Falta de grandeza, é isso? Oi? Falta de grandeza? Não, não é isso não. Ressentimento? Eu acho que ainda o ressentimento está prevalecendo. Muito fígado e pouco coração. E com isso prevalece o fígado e, como você disse, o coração não é majoritário. E nesse momento, o Lula, que, poxa vida, foi abraçado por metade do Brasil, não é? Que metade do Brasil está torcendo que ele dê certo, e daqueles que não votaram, muita gente está torcendo que dê certo, porque é o nosso país. Se ele pensasse um pouco nisso, ele ia estar melhor como pessoa, né? Como cidadão, ia estar mais feliz. Está faltando um pouco dessa alegria de exercer a presidência. Muito sem interlocução também, né? Nesse momento ele está aquém da sua expectativa, é isso? É muito, como eu disse, está no início, né? Ele pode estar nesse primeiro momento vivendo aí esse ressentimento ainda e daqui a alguns dias seja passageiro, que é o que eu espero. Essa coisa da alegria no poder, no exercício do poder, isso às vezes passa pela frente. Por exemplo, o Eduardo Paes. O Eduardo Paes me parece ser um político feliz com aquilo que faz, ou seja, prefeito do Rio de Janeiro. É importante, até porque a pessoa pediu para ser. O Lula bateu na porta da nossa casa e falou, eu quero ser presidente. E na hora que você dá esse voto, é importante que ele mostre esse reconhecimento, que ele pediu e conseguiu, não é? Então, isso aí faria bem para a alma dele, deixaria os brasileiros também com mais confiança no sucesso do governo. Eu acho que está faltando alegria, está faltando criar esse clima de confiança no Brasil, não é? E ele é um grande líder, ele foi eleito presidente da República. É ele que deve nos liderar nesse processo. Para reunificar. Isso ajudaria na pacificação. Agora, a gente começou essa conversa, que já está perto do final, falando do Bolsonaro, se ele volta, não volta, volta quando. E o senhor fez aquelas observações sobre, talvez, o tempo que ele perdeu tendo saído e se ausentado desse tempo todo. Mas tem um ponto aí que talvez o leve, eu estou dizendo, o Bolsonaro a hesitar muito nesse retorno, que é a questão da penca de processos que ele responde. Veja, lembra-se do caso do Temer, que quando saiu, os processos foram para a primeira instância e a primeira coisa que um juiz fez lá foi prender o Temer, ele ficou preso só por 4 dias, o Supremo o libertou, mas de todo jeito foi um constrangimento ali de 4 dias. Não será por isso muito que o Bolsonaro está hesitando, pelo receio de passar por uma situação dessa? Eu espero que não. Como brasileiro, não é? Uma pessoa que dirigiu o país, espero que não exista um mal feito que justifique que ele seja preso. Acho que o Brasil passar de novo por isso seria muito ruim para a autoestima dos brasileiros. Não vou aqui entrar no mérito, eu não conheço os processos, muitos deles correm em sigilo, mas eu não estou entre aqueles que torcem para que aconteça alguma coisa, ao contrário. Eu torço que ele volta, que ele possa liderar a oposição, estamos numa democracia. O senhor talvez melhor do que a gente até, já tem ouvido muito, porque já não se faz mais segredo disso, que da forma como, principalmente o Tribunal Superior Eleitoral, determinadas ações estão avançando, que há uma grande possibilidade do Bolsonaro se tornar inelegível. O senhor acha que será ruim, bom para a democracia, irrelevante? Eu não vou falar que eu quero que ele fique ou não inelegível. Eu vou dizer que se ele ficar é porque tem algo de errado que foi feito e foi punido. E aí eu vou lamentar. Mas se ele ficar, dificulta muito a volta dele também, no sentido de liderança, porque a expectativa... Se ficar inelegível, não existe líder político inelegível. A expectativa acaba, né? Não, veja, o senhor esqueceu o Lula. O Lula estava preso, não é? Ficou 580 dias preso, acreditou talvez até o último momento ali na eleição de 2018 que talvez pudesse ser solto, ou até, quem sabe, o que soava meio como absurdo, poder disputar a eleição mesmo ainda estando preso. E ele só abdicou disso quando o Tribunal Superior Eleitoral disse, não, está inelegível, não pode. E ainda assim, ele foi capaz de, em 30 dias, menos de 40 dias com certeza,
transferiram um monte de voto para o Haddad, naquela eleição disputada contra o Bolsonaro. Mas estava inelegível, não participou. Sim, estava inelegível, mas ele tinha ali um bornel de votos suficiente, uma capacidade de liderança mesmo preso, de dizer, bom, já que eu não posso, agora está o Haddad aqui, ele é o meu candidato. E o Haddad chegou aí para o segundo turno, de toda forma. O Bolsonaro, o senhor não vê, de repente, com essa capacidade de caso se torne inelegível, de transferência de voto grande? Eu acho que naquilo que ele liderar, eu não sei qual é o tamanho, já falamos sobre isso aqui, a transferência existe, lógico, naquilo que ele liderar. Eu não sei dimensionar aquilo que ele lidera de fato e aquilo que foi rejeição ao Lula, ao PT. Se houver um avanço dessa discussão, o PSDB não vai deixar por conta de cada O PSD nunca fechou questão até hoje. Eu acho difícil ter condições dentro de uma CPI para fechar a questão. É amarrar o deputado, engessar, tirar ele o poder que ele tem da discricionariedade, né? Não acho que seja motivo para fechar a questão. Chegamos ao fim de mais uma rodada da Confraria do Britos, que teve o prazer de receber hoje o doutor Gilberto Kassab, foi deputado federal, foi deputado estadual, prefeito de São Paulo, ministro das Comunicações e hoje, além de presidente do PSD, é também secretário do governo de São Paulo, porque de alguma maneira ele foi talvez o principal construtor dessa vitória do governador Tarcísio de Freitas. Agradeço a atenção de todos e os convido para uma próxima rodada.